A legislação trabalhista, da forma como a gente conhece ela hoje, com o formato, né, com a característica que a gente tem hoje no Brasil e na maior parte dos países do mundo, ela começou a se delinear no iniciozinho, né, quer dizer, quando a Revolução Industrial ela começa no século XVIII. O início da Revolução Industrial não tem uma data precisa, né? 21 de abril de 1500, não tem esse negócio. Então ela vai se delineando, as fábricas vão surgindo pouco a pouco, as máquinas a vapor vão ocupando as novas fábricas, né? Então a gente tem aqui, meados do século XVIII, vamos botar aqui uma data mais ou menos só para metade do século XVIII, 1750, né? E aí a coisa vai evoluindo, final do século XV, início do século XVI, depois todo o século XVII, vai havendo toda uma configuração de um pensamento contra hegemônico ao absolutismo, né? Aquela coisa de que o rei, o imperador, o rei, ele era o Estado, né? Ele era a lei, ele era a execução da lei e era o juiz. Então, todo um pensamento iluminista vai sendo construído. Depois nós vamos ter aqui a Revolução Francesa, né? Que vai, de alguma forma, servir como um paradigma para a Europa em termos da revolução democrática, digamos assim, de uma revolução democrática, a revolução de um pensamento mais liberal. A reforma que parte do iluminismo, ela é uma reforma tipicamente liberal. A Carta, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa é uma carta liberal, que se define fundamentalmente pelo direito de propriedade, né? Enfim, mas ela traz, por outro lado, embora ela tenha essa característica liberal e a garantia do direito de propriedade, ela traz direitos que não haviam antes, né? Os direitos do cidadão. Na forma como a configuração das relações de trabalho vinham se constituindo no período da Revolução Industrial. Então, veja só, a gente tem aqui em curso uma revolução industrial e aqui em curso uma revolução política, certo? Uma influenciando na outra. Na Revolução, e uma das obras fundamentais no período iluminista, que foi escrita pelo Rousseau. Então, olha só, o Contrato Social, que é uma obra fundamental do Rousseau, claro que ela não é uma construção que vem a partir do Rousseau, ela vem por um trajeto histórico de um pensamento que vinha se constituindo. Outros pensadores anteriores, Hobbes, Locke, já tinham falado em contratualização da sociedade, né? Mas essa obra é uma obra que é paradigmática para aquele pensamento, né? Essa obra ela influencia fortemente a Revolução Francesa. E essa palavra para nós é a palavra-chave para entender a legislação trabalhista e previdenciária, porque ela nada mais é do que um contrato social voltado para as relações de trabalho. A legislação trabalhista e previdenciária, na verdade, ela é uma especificidade de um contrato social voltado para as relações de trabalho, que não existiam. Aqui era barata voa, né? O capital industrial que estava nascendo rapidamente, surgindo rapidamente na Europa, não tinha nenhum tipo de contratualização para comprar força de trabalho no mercado. As pessoas iam trabalhar porque elas viviam em condições miseráveis,
havia uma forçação de barra, especialmente na Inglaterra, né, que é a pioneira nessa discussão, embora isso também estivesse acontecendo em outros países da Europa. Mas tinha uma forçação de barra para que as pessoas pudessem sair do campo para ampliar a capacidade de oferta da matéria-prima lã, principalmente, né? Não só isso, mas principalmente a profusão de criação de carneiros para poder suprir as fábricas têxteis naquela época, e havia uma necessidade muito grande, então era a desocupação de terras, enfim, tem histórias tenebrosas sobre queima de casas, expulsão de camponeses, para poder os caras criarem carneiros, principalmente, e aproveitar a lã para poder ampliar a produção que até então não existia, que era a produção em escala, que a Revolução Industrial traz de novidade maior, é a escala ilimitada de produtos. Antes, os produtos tinham uma escala de produção muito limitada em função da capacidade da força de trabalho da resposta, né? Com as máquinas, com o advento das máquinas, a produção em escala ela ganha uma novidade revolucionária. Ela passa a deixar de ter limite. Não tem mais limite. Porque antes a minha capacidade era produzir 10, com as máquinas e com a profusão das fábricas, é 100, é 1000, é 10 mil, é 100 mil, é 1 milhão e vai, como é até hoje. Então a ideia de escala, ela coloca várias questões, eu estou simplificando muito, mas coloca várias questões em termos da necessidade de você ter um aumento da escala da matéria-prima também, né? E para isso era preciso que as pessoas fossem suprir aqui nas fábricas a necessidade dessa escala, desse aumento da escala industrial. Pois bem, então no início a mão de obra mais disponível e também pelas características da forma como as fábricas exigiam um trabalho, a mão de obra disponível mais utilizada nas primeiras fábricas foi a mão de obra feminina, a gente sabe disso, né? Embora também os homens trabalhassem, mas havia uma preponderância de mão de obra feminina. As mulheres, elas levavam seus filhos para ficar com eles na fábrica, ou próximos, né? As crianças acabavam trabalhando porque haviam alguns tipos de atividades que só crianças podiam fazer em virtude da configuração, do layout, do design das máquinas, né? Rastejar por entre as máquinas, né? Ficar no teto recolhendo material que sobrava, particulado, etc., e coisas desse tipo. E a gente tem então aqui uma predominância de trabalho feminino, trabalho infantil nesse período, né? A coisa vai caminhando e nesse período, final do século XVIII, a gente começa a ter uma catástrofe nas fábricas de adoecimento, de mortes, de acidentes e de crescimento das crianças prejudicado em função do seu trabalho e da forma como esse trabalho se desenvolvia. Então é curioso porque a primeira preocupação com a preservação da saúde não foi propriamente dos trabalhadores, porque os trabalhadores não estavam ainda organizados para questionar aquela configuração. Não havia sindicato. Haviam associações, algumas organizações muito pontuais, desde os anos 1500,
Mas organizações no formato que a gente conhece hoje, formato de sindicato, o primeiro sindicato de trabalhadores nasce aqui, ó, 1825. Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Manchester, na Inglaterra. Historicamente, esse é o primeiro sindicato reconhecido como no formato que a gente conhece. Embora aqui em 1811 a gente tenha tido um movimento de trabalhadores que o Emerson vai falar, né, Emerson? Vai falar que o movimento de trabalhadores quebradores de máquinas. Os caras se organizam e começam a quebrar as máquinas das fábricas, porque eles já viam naquele momento uma ameaça, né, aos trabalhadores, a perda da autonomia, enfim, tem uma série de razões para acontecer aquilo. Então aqui a gente vai ter o ludismo, que de tarde a gente vai ver isso. Mas isso aqui não era um sindicato, isso era um movimento que o Nelson Lud, ele organiza um grupo, tipo um Black Bloc do século XIX, e aí os caras entram mascarados mesmo nas fábricas, de madrugada, né? Nada é por acaso. Entram lá nas fábricas e quebram as máquinas. Aí o que o governo inglês rapidamente faz? Vota no parlamento uma lei condenando à morte, né? Não vou entrar nisso, que eles vão falar sobre isso de tarde. Aí o que acontece? Sindicato, no formato que a gente conhece hoje, ele surge em 1825, o sindicato dele. Bom, aí voltando aqui, né? Então o que acontece? Esses caras aqui começam a ficar preocupados com o adoecimento, a morte no trabalho, os próprios capitalistas. E havia já alguns capitalistas que antes, aqui nesse período, já vinham propondo algumas melhorias das condições de trabalho. Por exemplo, jornada de trabalho de 10 horas ou 12 horas. Tinha alguns capitalistas que adotavam isso espontaneamente, porque as jornadas de trabalho chegavam a 14, 16, 18 horas. Então já tinha alguns caras que tinham uma visão, assim, digamos, mais humanística e que já vinham propondo fornecimento de refeição, escola para as crianças, alojamento, coisas desse tipo. E esses capitalistas, então, eles, de alguma forma, eles passam a influenciar o conjunto do capital na época, forçando a necessidade de haver uma coisa que não havia aqui. Uma fábrica era 14 horas, outra não sei o quê, uma fornecia água, outra deixava descansar, outra tinha escola, outra... Então, como é que a gente vai resolver essa parada aí? Só tem um jeito. A gente tem que inventar uma coisa que não tem até agora. Tem que ter regra. Tem que ter uma regra. Isso aqui né? Isso é um verdadeiro bunda lelê. Cada um fazia do jeito que queria. A contramão do neoliberalismo. Na verdade, porque a verdade, olha só, não é na contramão propriamente, por quê? Porque o liberalismo clássico... Raimundinha, tudo bem? O liberalismo clássico, que era muito mais humano do que o neoliberalismo, né? Do Adam Smith, ele vem daqui, ele é desse período aqui, tá? Aqui, o Adam Smith escreveu A Riqueza das Nações aqui, nesse período. Não é isso, Renato? 1750, por aí. Que é o cara que encarna o liberalismo clássico. Não é o neoliberalismo, é Thatcher, Reagan, né? Então, e o liberalismo clássico, ele tinha
ideias iluministas. Ele também achava que tinha que ter contrato social. Então não é propriamente na contramão, porque o liberalismo pressupõe contratos sociais. Né? Claro que é a seu favor, a favor do direito de propriedade e a favor da acumulação. Né? Bom, então esses caras, eles começam a pensar o seguinte: não dá para ficar desse jeito, cada um faz de um jeito, a gente tem que ter regras. Essas regras, então, elas vão se corporificar em cima de uma coisa chamada contrato. Bora saber aqui a relação com as fábricas, os salários eram muito baixos, a exploração era muito grande, você produzia miseráveis em grande quantidade, que estavam povoando as cidades, que a gente, mais ou menos, que a gente chama de favela. Isso. Trabalhadores fabris, mas eram muito pobres. Exatamente. Então, o crescimento da produção fabril, estava gerando uma massa de pessoas muito pobres que estavam tomando conta das cidades. Indo para a cidade. E isso era uma ameaça. Né? Também. Isso era uma coisa que eles viram como uma ameaça que tinha que ser, de alguma forma, tratada. Que é um fator fundamental também para se estabelecer regras, né? Então nasce aqui, a gente pode dizer que aqui é o embrião do contrato de trabalho. 1802, gente, essa data é importante para nós. Essa data para nós, ela é emblemática, porque é a primeira lei que simboliza, digamos assim, o início do contrato de trabalho na Inglaterra. Ela foi voltada para os aprendizes, as crianças de 9 anos de idade para cima, que até então não tinha regra, podia criança de 2 anos trabalhando nas fábricas, 3 anos, imagina. Só não botava o bebê de chupeta porque não dá para... Tomando óbvio para ficar quieto. Dava óbvio, deixa os bebês ficarem quietos. Está lá no capítulo 13 do Capital. Pois é, ópiozinho para a criança não ficar enchendo o saco. Então essa primeira lei, ela tem uma característica curiosa, né? Porque quem criou, olha só, a gente vê a reforma trabalhista agora e pensa nisso. Quem criou a primeira lei trabalhista na Inglaterra, assim, com o formato que a gente conhece, porque já tinha tido aqui em 1785, mais ou menos, tinha tido uma lei proibindo crianças limparem chaminé, né? Porque descobriu lá um médico inglês, estudou isso, William Potts, né? E ele viu que as crianças que limpavam chaminé, se usava muito chaminé, né? Naquela época, ainda se usa, mas muito mais naquela época, não tinha ar-condicionado. Aí os garotos, cedo tinham câncer de testículo, de escroto. E aí o cara fez uma lei aqui, 1780, mas essa lei não pegou, não rolou e tal. E ela era específica para a coisa, né, da trabalho em chaminé. Então, essa primeira lei aqui, chamada Lei de Peel, Robert Peel, foi o parlamentar inglês que, junto com os capitalistas, principalmente aqueles mais, entre aspas, progressistas, resolveram estabelecer uma regra, que ele é né, esse pode ser o primeiro contrato de trabalho, mais ou menos como a gente conhece hoje. Lei de Peel, proibia lá uma série de coisas, eu agora não me lembro, eram vários itens, as crianças tinham que ser aprendizes, tinha uma carga horária restrita, tinha que ter idade mínima, enfim, são vários itens. A gente tem um artigo, depois a gente passa, do Valdinei, que fala sobre isso, que a gente pode passar para vocês, vão lembrar depois, que saiu publicado numa revista Saúde e Sociedade da USP, tá? Valdinei e meu, que fala um pouco sobre essa história aqui. Então, essa lei
de Peel, ela é o embrião do contrato de trabalho, digamos assim, né? O que acontece a partir daí, agora eu vou vir para cá, tá? Estou em 1802, né? É que começam a surgir várias leis sobre o ambiente de trabalho, por exemplo, ventilação, proteção de máquinas, iluminação, e vai por aí. Tá bom, então, beleza? Então a gente começa a ter várias leis, parecido com o que aconteceu no Brasil. O Brasil não tinha, desde 1919, tinha leis trabalhistas, aí você tinha várias leis, né? Trabalho noturno, trabalho da mulher, trabalho da criança, não sei o que, descanso semanal, aquilo foi, até que em 43 o Getúlio pega tudo e consolida. O que foi feito aqui 100 anos antes, 110 anos antes, foi que a Inglaterra fez uma CLT em 1833. Ela consolidou todas as leis. Estou falando da CLT entre aspas, tá? A CLT inglesa. Então ela junta tudo e faz uma grande lei chamada Lei das Fábricas. Fábrica em inglês é factory. Lei Act. Em inglês, Act é lei. Fábrica, factory. Então, Lei das Fábricas, 1833. Essa lei, ela traz várias inovações. Por exemplo, ela proíbe crianças... os aprendizes aqui já tinham essa restrição, mas era só os aprendizes. Aí ela proíbe, em geral, que as crianças não pudessem ter menos de 9 anos de idade para trabalhar. E uma série de outras medidas ambientais, proteção de máquina, ventilação, iluminação, descanso, uma série de coisas. Jornada aqui limitada a 12 horas, no máximo, né? Coisas desse tipo. Bom, a importância dessa lei para nós, da saúde do trabalhador, aliás, toda a legislação, isso é uma coisa importante, toda a legislação trabalhista, ela foi sendo construída ao longo da história, motivada pela questão da saúde do trabalhador. Isso depois ficou para escanteio. A saúde do trabalhador hoje na legislação trabalhista é o capítulo 5 do título 2, NRs. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, toda a legislação que foi construída, ela teve como motivação principal a saúde, a preservação da saúde. Claro que salário, folga, tudo isso tem a ver com a saúde. Mas isso foi ganhando uma relevância, o direito de greve, o direito de sindicalização, representação, foi ganhando uma relevância e a saúde passa a ser uma coisa secundária. Agora, se você for ver a pauta da greve, qualquer greve geral, você vai ver, a pauta tem sempre lá, no terceiro ou quarto lugar, tá lá, não sei o que de saúde, não sei o que segurança, condições. Nunca... Greve por saúde existe no Brasil, já teve algumas, mas são poucas. Nos anos 80 a gente teve a greve na Volkswagen, teve uma greve na Cosipa, São Paulo. Teve, bem individual, né? Mas são coisas pontuais. Então, olha só, qual é a importância dessa lei para a gente em 1833, né? Ela cria a inspeção da fábrica. Não existia. Até aqui, tinha, desde a lei de Peel, né, 1802, as fábricas tinham que fazer aqueles negócios, sei que e tal, mas se fazia ou não fazia, ninguém sabia. Então, a importância dessa lei é que ela cria a inspeção do trabalho. O Estado inglês passa a ter
inspetores do trabalho, inspetores de fábrica. Bom, então, na lei, Leandro, olha só, na lei dizia assim, é proibido crianças com menos de 9 anos, né? E uma série de outras coisas, não sei o que, ventilação, proteção de mais, aí cria-se a inspeção do trabalho. O dono da fábrica, se você fosse dono da fábrica, aí você, e agora? Vai chegar aqui um fiscal do trabalho, um inspetor do trabalho, quem é que pode fazer, né, observar se as regras estão sendo cumpridas, que pode ser o meu interlocutor. Então, quem é essa figura? Sim, mas por que o médico? O médico vai fazer uma análise corporal da criança, mas, na qualidade dela. Pois é. O Leandro Isso eu escolhi. Eu tenho uma cola de uma aula que eu já tive com o Fadel e com o Renato. Não, então, cola. Que não havia nessa época também a questão das certidões de nascimento, não era uma coisa padronizada. Né? Não havia isso. Médicos para conseguir fazer isso. Você tinha algumas simulacros das certidões que eram dadas pelas paróquias, das igrejas, mas não havia um controle. Aí. Muito bem. Essa aula não faltou, hein? Já assistiu. Essa aula não faltou, hein? Começa-se a criar uma cultura de que quem vai ser o interlocutor entre a inspeção do trabalho nas fábricas e a fábrica, lá o dono da fábrica, é o médico do trabalho. Por essas razões, para verificar se as crianças tinham 9 anos mesmo e outras coisas. Essa coisa, ela, para poder honrar o contrato, cria-se a figura do médico do trabalho para que ele pudesse fazer uma coisa chamada controle da sua força de trabalho, principalmente as crianças, mas não só, saber se as pessoas, mesmo os adultos, estavam adoecendo, se aquilo estava repercutindo na saúde ou não. Então, o médico passa a ser um controlador. Uma curiosidade, a NR7 é o quê? Como é que chama? Norma regulamentadora número 7. Quem lembra? Norma regulamentadora número 7. PCMSO. PCMSO. Peão como é que eu... O que é o PCMSO? Vocês sabem que todo trabalhador brasileiro com carteira assinada tem que passar por um exame médico, não sabe? Esse exame médico é regulado pelo PCMSO, NR7, Norma Regulamentadora número 7, certo? O que significa PCMSO? Programa de controle. Programa de controle. Olha só, os caras são tão fiéis, né, à sua lógica, né, o Ministério do Trabalho é tão fiel a essa lógica lá do século XIX, que até o nome chama-se Programa de Controle Médico. O médico passa a ser um controlador da força de trabalho. E a gente aqui, a partir daqui, nós começamos a ter o movimento sindical que já tinha nascido. O que rola aqui, o que passa a rolar a partir disso é que, com o movimento sindical já num crescimento, né? E a gente passa a ter uma ebulição política na Europa, no século XIX. O surgimento de correntes políticas que confrontam o capital, comunismo, socialismo, anarquismo. Então você começa a ter o surgimento de correntes políticas e organização de trabalhadores principalmente, que começa a confrontar de uma forma
mais ou menos, né, dependendo da corrente, mais ou menos veementemente, o Capital. Culmina, inclusive, com a obra fundamental do Marx, né, que é o Manifesto Comunista, para a criação do Partido Comunista Alemão, 1840, deu um branco agora, 49, eu acho. 1849, manifesto. Quem está com a colinha aí do coisa é só pegar. Que é o Manifesto do Partido Comunista. Ele conclama os operários, né, de todas as fábricas do mundo a se unir contra o capital. Viu aí? Já foi, 1848. Simboliza um pouco essa luta operária contra o capital, né? O que é o contrato de trabalho que vai incorporando aqui na Europa? Várias leis vão surgindo. Quando você tem movimentos políticos e partidos políticos que vão nascendo no século XIX, que confrontam, alguns até de forma violenta, o capital, o que o capital faz? O que ele sempre faz, agora não está fazendo porque não está precisando, né? Por enquanto, se precisar vai fazer de novo. Ele concede direitos. Aqui concedeu direitos, o capital concedeu direitos porque as pessoas estavam morrendo. É preciso garantir crianças morrendo, mulheres adoecendo, é preciso garantir que os operários continuem se reproduzindo. Reproduzam, senão daqui a pouco a gente não vai ter mais operário. Então essa é a ideia de manutenção da prole operária. Manutenção da prole operária. Começa a ter uma preocupação para a reprodução da força de trabalho. O capital, para se reproduzir, né, a gente sabe disso, ele precisa da reprodução da força de trabalho. Então é preciso manter as pessoas vivas, né? E formar então novos proletários, operários, né, que precisam reproduzir a sua prole, proletário. Mas eu digo, a motivação do direito, que para a gente extrair aí, né, a categoria, não sei se vocês estão acompanhando a listinha, a motivação do direito na esfera trabalhista, do contrato trabalhista, era preservar a mão de obra, preservar a força de trabalho. O direito trabalhista nasce para proteger o trabalhador. Se ele protege mais ou menos é uma outra discussão, mas ele, quando diz assim, crianças com menos de 9 anos não podem trabalhar, está protegendo as crianças com menos de 9 anos. Quando diz assim, tem que ter uma boa ventilação, está protegendo. As máquinas têm que ter proteção. Então o direito trabalhista, a regra trabalhista, o contrato de trabalho, na perspectiva trabalhista, tem um caráter de proteção, certo? Isso é uma palavra-chave para nós. Para proteger, proteção para preservar, tá? Preservar para quê? Para reproduzir, certo? Se eu não protejo, eu não preservo, a minha mão de obra não reproduz. Então eu tenho que ter regra para proteger. Se morrer todo mundo, acabou o capital também. Alguma coisa tem que, né? Então, dentro da proteção, eu tenho que fazer medidas de prevenção. Proteção da máquina é uma medida de prevenção? Botar um anteparo lá? É uma medida preventiva, né? O que é a NR9? Norma Regulamentadora número 9. PPRA.
O que significa PPRA? Programa de prevenção. Prevenção. Tá aqui, Bera. Tá aqui, ó. Programa de prevenção. PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, a legislação, isso é para vocês verem que o que a gente está montando aqui no século XIX, na Inglaterra e na Europa, isso está vigorando até hoje. Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, PPRA. O PCMSO, NR7, controle do médico, continua. O médico continua sendo o controlador. Então a ideia da legislação trabalhista é a ideia da proteção, da prevenção para garantir a reprodução da força de trabalho. Essa é a ideia básica, né? Com a luta política, então o que acontece aqui é que o movimento sindical ele se robustece, ele fica mais poderoso, ele fica forte, porque ele começa a ter primeiro a proliferação dos sindicatos na Europa, né? Segundo, a adoção de ideologias anticapital, contrárias ao capital. E aí os direitos passam a ser reivindicados e o capital, para não perder essa coisa desse confronto que nasce aí, aqui a gente pode dizer que começa a surgir a partir do sindicalismo e tal, e do manifesto e dos partidos políticos, a gente começa a ter a encarnação do chamado conflito capital-trabalho. O conflito capital-trabalho, ele surge fortemente nesse momento. Esse conflito entre capital e trabalho, trabalhadores organizados, partidos políticos e capitalistas, e governos que defendem o capital. Por quê? Porque são governos liberais que defendem o direito à propriedade. Então, governo sempre do lado do capital, na maioria dos casos, né? Naquele momento ainda. Então, esse conflito capital-trabalho, ele motiva o capital a ampliar os direitos, entre aspas, né? A conceder mais direitos. Aí, aqui a gente vai ter, depois à tarde eles vão falar sobre isso, a gente vai ter a luta pelas 8 horas de trabalho, que depois de muito sangue se consegue, que foi uma conquista da luta, e vai por aí, e outras coisas mais. Então esse conflito ele vai sendo acirrado e os trabalhadores começam a reivindicar uma seguinte situação. Bom, nós trabalhamos a vida toda e acabou, ou a gente morre, às vezes morre no trabalho, nossa família fica desamparada, ou então a gente não tem época para parar de trabalhar, vou trabalhar até os 100 anos, não tem descanso, né? Não tem férias, não tem não sei o que e tal. Então esses direitos eles vão sendo reivindicados e vão sendo conquistados pouco a pouco pelo conflito, pela luta. Nada é de graça, né? E alguns desses direitos fogem dessa esfera da proteção e da prevenção no trabalho. Eu preciso de uma proteção que seja além da minha proteção aqui no trabalho. Proteger a máquina, né? Melhorar o ambiente. Ter 8 horas de trabalho, eu preciso mais que isso. Eu preciso garantir que se eu morrer, minha família tenha amparo. Quando eu trabalhar um certo tempo, eu vou ter
tempo de descanso e assim por diante. Então começa a surgir a reivindicação por um outro tipo de direito, que não é mais o direito da prevenção para a reprodução. É um direito para compensar aquilo que já aconteceu. Não é mais um direito de preservação, é um direito de compensação. Se eu me acidentei, perdi a mão, e agora? Vou para a rua? Não, eu tenho que ter uma compensação. Isso não existia. Então começa a nascer o embrião daquilo que se chamou depois de direito da Previdência ou da Seguridade Social. O seguro social surge dessa reivindicação de compensação. É outro tipo de direito, tá? Se olhar aí o negocinho, vai ver que já mudou a conversa. A partir do Bismarck. A partir do Bismarck. Então o que a gente tem? A Alemanha, que era fortemente influenciada pelo alemão aqui, né, que dizia que os proletários tinham que se unir para formar uma outra ordem contra o capital. Ela se contrapõe, coopta, já vimos esse filme, né? Ela traz para si os operários alemães, que eram fundamentalmente socialistas, que é um partido fortíssimo, Partido Socialista Operário Alemão. E aí o Bismarck, em 1880, olha quanto tempo, né? Em 1880 ele vai criar o primeiro seguro social, não mais para proteger no trabalho, sim para compensar as perdas no trabalho e o descanso posterior, né, aposentadoria e tal. Então aqui vai começar as primeiras leis da Seguridade Social alemã, chamada Seguridade Social. Especialmente precisamos ser previdentes, né? A gente tem que ser previdente. Então, as leis de previdentes, a gente tem que se precaver. Então, a gente tem que ser previdente. Nessa previdência social nascente aqui da Alemanha, tem três leis que surgem. A primeira lei é proteção para o acidente de trabalho. Isso aqui é no espaço de 9 anos, tá? 1883, 86, 89, mais ou menos, né? Eu não lembro exatamente. Então, acidente de trabalho. Por exemplo, se o cara se acidentar, ele vai receber uma grana. A Previdência Social alemã começa pela lei do acidente de trabalho. Saúde de novo, tá vendo? Sempre saúde. Aposentadoria, depois de um certo tempo de trabalho, os idosos, uma certa idade, já têm direito a ter um descanso remunerado. E trabalho das mulheres, trabalho feminino. São as primeiras leis previdenciárias na Alemanha do século XIX ainda, final do século XIX. Bismarck. Isso aí tem uma história, não dá para a gente entrar nesse detalhe aqui, mas está tudo no nosso capítulo que vocês receberam em PDF, eu acho, todo mundo aqui. Quem não recebeu pode receber. Capítulo desse livro. Cadê o livro que eu vi aí na mão de alguém? É esse aqui. Esse é o capítulo 4. 3, 4 é o capítulo 3, o capítulo 4. Aí a gente tem isso em detalhe. A Musa conhece esse livro, né? Então, e o 6 são os capítulos da aula de hoje. Esse livro está esgotado, viu, gente? Então a gente vai... É um livro nosso que conta essa história toda. À medida que o movimento sindical ele vai se organizando melhor e o conflito capital-trabalho vai se acirrando, né?
meados do século XIX, uma das formas de impedir o avanço do sindicalismo anticapitalista entre aspas, a concessão de mais direitos. E aí surge então o chamado direito previdenciário. A gente passa a ter então dois grandes blocos de direitos: legislação trabalhista e legislação previdenciária. Uma com caráter protetor e uma com caráter compensador, né? A gente pode até dizer assim, compensador, reparador, porque, por exemplo, o cara se acidenta, então ele tem uma reparação em dinheiro, mas é uma reparação. Segundo a Previdência Social, essa é a ideia, né? Então são dois blocos de direitos que a gente passa a ter, e é a forma como está configurado hoje na maioria dos países, no nosso país também. Direito trabalhista, direito previdenciário. Um depende do outro. Quem tem trabalho formal com carteira assinada, obrigatoriamente tem que contribuir para cá. O que a novidade aqui desse tipo de direito, compensador, reparador, é que ele não foi um direito doado, ele foi um direito concedido mediante pagamento, então, mediante contribuição. Então, ele é um direito em que o trabalhador, ele contribui, é um direito contributivo. Ele é um direito que o trabalhador contribui, o empregador, evidentemente, também contribui para que possa ter uma previdência compensadora e reparadora ao longo da vida do trabalhador. Então, esses dois blocos, eles passam a fazer parte da contratualização do trabalho. O contrato de trabalho na Europa, naquele final do século XIX, chegando já no século XX, passa a ter um contrato com esses dois tipos de direito acoplados. Os países rapidamente vão adotando essas regras, né? Aquela coisa da regra, do contrato, e o Brasil ainda não tinha nada disso, tá? O Brasil ainda estava lá atrás, na rabeira, não tinha direito nenhum. Tinha leis, assim, de proteção, espaços, mas nada que fosse significativo. Então, quem prestava algum tipo de compensação, no final do século XIX no Brasil, eram chamadas caixas de apoio mútuo de trabalhadores. Era uma coisa muito ainda incipiente para alguns trabalhadores, enfim. Não existia o Estado ainda não tinha, né, regulamentado isso. Aqui o Estado já começa a regulamentar isso. O Estado alemão faz isso. O Brasil está acabando com a escravidão aqui, né? 1888, porque aqui ainda tinha escravidão. Não tinha nem como ter esse tipo de direito, né? Mas em 48, o Brasil, Rio de Janeiro, era a cidade que tinha a maior concentração de escravos do planeta. O Rio de Janeiro, né? Eu acho até que já falamos aqui rapidamente sobre isso, mas o que aconteceu nesse momento, nós estamos aqui final do século XIX, né? O pau está comendo, do ponto de vista político e conflito capital-trabalho. Tanto é que nós vamos ter aqui, vocês imaginem para chegar aqui, né? O quanto a caldeira estava fervendo. Nós vamos ter aqui o que? A Revolução Russa, quer dizer, a primeira vitória da corrente política anticapitalista. Então os caras estavam aqui subindo pelas tamancas. O capital sobe pelas tamancas aqui nesse período. Entre a concessão do direito previdenciário do Bismarck e depois os outros países rapidamente, né, se estruturando para isso. E a Revolução Russa, você tem um período de efervescência, são centenas de congressos
internacionais dos patrões que são feitos, dos patrões e dos trabalhadores, que são feitos naqueles 20, 30 anos, para discutir direitos, para discutir proteção da saúde, para discutir previdência, para discutir, enfim, estava na crista da onda. E uma das coisas que ressaltou nessa época é que os países que não tinham contratos trabalhistas, no caso do Brasil, a gente está na escravidão, tanto é que a pressão internacional para acabar com a escravidão no Brasil foi muito forte, né? Já tinha uma lei inglesa lá do combate ao tráfico de escravos do início, em 1840, por aí. Os navios ingleses perseguiam os navios negreiros e tal, né? Então você tem aqui uma série de países que não tinham contrato, e a Europa, praticamente todos os países com contratos já bem definidos, com regras bem definidas de contrato de trabalho, legislação trabalhista e legislação previdenciária. Isso provoca um desequilíbrio, isso é importante a gente lembrar, tá? Isso provoca um desequilíbrio no mercado internacional entre países exportadores que tinham contrato e países exportadores que não tinham contrato. Por quê? Porque isto custa dinheiro. A mão de obra europeia era muito mais cara do que a mão de obra brasileira, argentina, mexicana, não sei o que, e vai por aí. Países da África, da Ásia. Então, o que acontecia é que os produtos de exportação lançados no mercado internacional dos países que não tinham contrato eram muito mais baratos do que os produtos de exportação dos países que tinham contrato. Tá claro isso? A mão de obra mais cara, o que o capital faz? Repassa o custo dos seus produtos para o produto. O seu custo da mão de obra para o produto. Esse desequilíbrio mercantil internacional não é só isso, tá, gente? Estou falando o que foi mais evidente naquele momento. Então, esse desequilíbrio mercantil internacional levou os países a fazerem alguns acordos internacionais que culminam, que tem o seu ápice com a proposta de criação de um organismo internacional que regulasse essas relações de trabalho. É preciso que a gente tenha um organismo internacional que regule e obrigue os países sem contrato a aderirem a esse, porque senão eles vão sofrer sanções econômicas. Quem é que pode fazer isso? Somente um organismo internacional em que os países possam aderir a ele para terem vantagens ou sanções, como é hoje. Então aqui nesse momento você tem todo um processo de formação desse organismo internacional, que vai culminar com a criação da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. 1919. Essas datas são importantes. Revolução Russa, capital se arrepia. 1919, criação da OIT para regular internacionalmente o mercado. Tanto é assim que os Ministérios do Trabalho, o Ministério do Trabalho no Brasil foi criado em 1930, né? Você lembra, Amadeu? Sabe como é que chamava o Ministério do Trabalho no Brasil primeiro? O Ministério do Trabalho em 1930 no Brasil chamava-se Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Tá? E a OIT também. Os organismos que foram criados eram vinculados à indústria e comércio. Depois sai a expressão indústria e comércio e fica só trabalho. Mas a lógica era totalmente mercantil e econômica. Isso aí quem fala não somos nós não, tá? Tem uma tese, olha só que loucura. Tem uma tese de doutorado de 1920, americana, de um camarada chamado Lowe. Esse cara, em 1920, ele estudou o surgimento da OIT. E ele faz toda a análise de todas as convenções internacionais, os acordos internacionais, os encontros, congressos que aconteceram e o que se falava, a necessidade de se forçar os países a aderirem ao organismo internacional por questões econômicas, não sei o que. Isso é falado na tese de doutorado lá e com comprovação documental, muito importante. Tudo isso está no livro, tá, gente? Não precisa... Esse livro a gente... Então, a motivação da criação da Organização Internacional do Trabalho é uma motivação fundamentalmente econômica. O Brasil assina a criação da OIT. Ele é signatário da fundação da Organização Internacional, 1919. O que aconteceu aqui? A gente teve a guerra, 1914, 1918, Primeira Guerra Mundial. Os países perdedores e vencedores se reúnem se reúnem em Versalhes e assinam um tratado, um acordo, Tratado de Versalhes. Tratado de Versalhes só fala da guerra, dívida da Alemanha, não sei o que, parará, e lá num capítulozinho vagabundo, eles inserem a criação da OIT. E nesse Tratado de Versalhes tem um capítulo que trata da criação da OIT. E os países que assinam o tratado, no caso do Brasil, assina no bloco, assina tudo, inclusive a criação da OIT, que você tinha essa lógica econômica mercantil. Nada contra a importância da OIT em algumas situações, tá? Ela tem sua razão de ser, mas ela tem problemas também, muito sérios. Por exemplo, a OIT, ela chancela que a questão de saúde no trabalho não é uma questão de saúde pública, é uma questão de comércio, indústria e mercado. Por isso que a gente hoje tem dificuldade em fazer vigilância, não é por isso, mas isso é uma das razões. Por isso que a gente tem dificuldade em fazer vigilância de saúde do trabalhador dentro da saúde pública. Porque os auditores fiscais do trabalho acham que isso é um problema do trabalho e não de saúde pública. Isso foi uma cultura criada a partir da OIT e, enfim, uma outra lógica. Recentemente trabalhou na Organização Mundial da Saúde. E é na mesma rua de Genebra, né? Da OIT. Os caras em frente, os caras jamais atravessavam para conversar a OIT com a OMS. Saúde do trabalhador é responsabilidade do empregador. É responsabilidade do empregador, mas a saúde pública tem que cuidar da saúde das pessoas. É claro que a gente está fazendo aqui um panorama geral, né, muito sintético, que tem um pouco mais de aprofundamento no livro, que vocês tiveram acesso, e que também tem outras variáveis que se encaixam aí, outras questões, né? Mas o que a gente, para nós aqui, que é um curso de saúde do trabalhador e de vigilância principalmente, entender um pouco essa lógica, como é que ela se constrói e quais são... Hoje a gente vive, por exemplo, conflitos de competência entre saúde pública e saúde ocupacional, digamos assim. Aquela saúde que o Ministério do Trabalho faz a fiscalização. Lembra lá da Inspeção do Trabalho, que foi criada em 1833 na Inglaterra? Então, aquela Inspeção do Trabalho, ela atravessou esses séculos aqui e ainda está na mão do Ministério do Trabalho. Para nós interessa saber o seguinte:
A preservação da saúde no trabalho é uma responsabilidade do empregador. Sim. Agora, o Estado, ele tem que fiscalizar isso. O Estado. E quem é o Estado que vai fiscalizar isso? O aparelho de Estado da saúde pública. Porque morrer no trabalho é um problema de saúde pública, tanto quanto morrer no trânsito, quanto morrer de sarampo, quanto morrer de diarreia, morrer de desnutrição infantil. A questão da saúde pública, ela tem que ser vista e regulada pelo Estado, é a vigilância da saúde. O que aconteceu, e aí para entender bem essa lógica, o que aconteceu é que no Brasil, de 1930, isso aqui é muito importante a gente entender. De 1930, quando se cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, até 1988, Constituição Federal, a saúde pública nunca se meteu na questão da saúde no trabalho, como se aquilo não fosse um problema de saúde pública. Nunca fez vigilância, nunca fez... Não tinha estatísticas, as estatísticas de acidente de trabalho não entravam nas estatísticas de saúde pública, elas entravam somente na Previdência. Agora, de uns anos para cá, é que os sistemas de informação, que eu acho que vocês vão ter um pouco disso na próxima aula, Sistema de Informação em Saúde, que é com a Rosângela, agora que o sistema de informação em saúde começam a notificar o acidente de trabalho, a doença no trabalho, a morte. Isso aí era uma coisa fora da saúde pública. Tem um capítulo do livro, que é o capítulo 6, né? Acho que é o 6. Cadê o livro? O nome do capítulo qual é? A Organização Internacional do Trabalho, a saúde fora do lugar. A saúde fora do lugar. A saúde fora do lugar. Saúde é saúde, seja no trabalho, seja em casa, seja onde for. E quem é que pode vigiar isso? Quem é que pode ter regras de controle das doenças, da morte e tal? É o Estado, o aparelho de Estado da saúde. Isso é um problema que não está resolvido até hoje. Enquanto o empregador é o Estado? Enquanto o empregador é o Estado também. É complicado, porque não existe essa fiscalização. É muito atual, e nós estamos vivenciando isso. Quem trabalha na área de saúde está trabalhando em péssimas condições, as emergências superlotadas, funcionários com falta de material para um trabalho, tem lugares que às vezes até falta luta de procedimento. Com certeza. Aí é o Estado como patrão. Exatamente. Não existe uma garantia então, olha só. Esse trabalhador. E esse trabalhador acaba adoecendo, porque ele está trabalhando estressado. Com certeza. Consequentemente, vai fazer questões de Então, saúde. o que você está colocando é o seguinte, que o Estado brasileiro, na maior parte das vezes, é um mau patrão, como a maioria dos patrões também do mundo privado. Isso não é uma prerrogativa. O Estado não cumpre. O Estado como patrão, ele não cuida da saúde, assim como os empresários também não cuidam da saúde. Se cuidasse, não tinha 3 mil mortes por ano. 3 mil mortes por ano do setor privado. Fora os que a gente não sabe não. Então, aí tem uma questão, já vou falar logo, porque isso é fundamental. Isso é uma confusão também, e aí é o seguinte.